Bem-vindos novamente ao podcast do Instituto Essere. Estou aqui com o professor Jonathan e vamos mais uma vez para um episódio da nossa playlist A Ampulheta, onde eu faço uma pergunta ao professor Jonathan e no tempo da ampulheta, da queda da areia, ele tem que responder a questão que eu apresento. Se você gosta desse conteúdo, se você está interessado no que temos aqui no Instituto Essere, não deixe de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo, de comentar nos comentários o que você está achando, o que você gostaria que a gente discutisse, mande perguntas para este quadro, a Ampulheta, e não deixe de visitar o nosso site e ser nosso aluno. Venha conosco também ajudar a disseminar a alta cultura no Brasil. Bom, vamos lá, professor Jonathan, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Ótimo. Bem, graças a Deus. Eu queria começar perguntando sobre a Inglaterra. Muito se diz que a Magna Carta seria a primeira Constituição. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse período e se realmente, de fato, a Magna Carta seria a primeira Constituição do mundo. Eu não acho, até porque na Hungria houve uma proto-constituição muito antes da Magna Carta. E ela é, na verdade, um acordo firmado entre o rei e os seus nobres e a igreja, muita gente não sabe, né? E que, na verdade, reafirma o costume feudal da Idade Média, e não o costume posterior moderno. Porque o que ocorreu? A Magna Carta é assinada em 1215, né, pelo rei João, que é o rei mais odiado da história inglesa, até chamado de João Sem Terra, né? John Lackland, eles falam. E o costume, na Idade Média, era que não havia poder absoluto do rei. Cada nobre tinha a sua autoridade no seu feudo, no seu território, e a igreja também, né? E ele cometeu três atos que desagradou muitos nobres e o povo. O primeiro, quando ele sucedeu seu irmão, Ricardo, Coração de Leão, ele assassinou o seu sobrinho para assegurar o seu poder. Isso gerou o desgosto total da população. Em segundo lugar, ele falhou, né, em recuperar terras do rei Filipe Augusto na França, que ele estava em guerra com a França. E, por fim, ele resolveu brigar com o Papa, porque o Papa nomeou um arcebispo da Cantuária, que é o primaz da Inglaterra, e ele tentou nomear outro. E, na época, ali no início do século XIII, era a fase que a igreja estava com maior autoridade durante a Baixa Idade Média. Inclusive, ele estava aumentando, né, a sua autoridade. E, nesse período, vivia o Papa mais poderoso da época, que é o Papa Inocêncio III, pela sua moral. Então, tudo que o João não tinha de moral, o Papa Inocêncio III tinha. De modo que, com esse ato de rebelião, o Papa interditou o rei. Falou, ninguém obedece o rei enquanto não resolver essa questão. E o povo era católico, então obedeceu o Papa, mais o Papa do que o próprio rei. Então entrou essa questão, essa briga. Ele era muito autoritário, a nobreza não gostava, o povo não gostava, a igreja não gostava. E aí se reuniram a igreja, os bispos, os barões, redigiram a carta e o Papa obrigou o rei a assinar. E aí ele assinou uma carta reconhecendo os direitos feudais dos nobres e reconhecendo a independência da igreja em relação ao Estado. Então, na verdade, é o contrário, né? Assim, não é um movimento... Ele estava com um movimento 100% típico dos Estados nacionais que estavam nascendo nessa época, né, que... durante a Baixa Idade Média, que ia culminar no Estado moderno, no século XV, e o povo queria continuar com seus direitos feudais, medievais. Interessante, ou seja, era muito mais uma limitação dos poderes do rei para que ele se enquadrasse na tradição anterior do que uma nova tradição, do que uma ampliação dos poderes do Estado, que sempre o que acaba sendo as constituições modernas. Exatamente. Inclusive as pessoas falam assim, mas limitou o poder do rei, então não está nascendo a monarquia constitucional, então não é moderno. Não, é o contrário. Porque, como você disse, o Estado moderno tem muito poder. Isso aí não era simplesmente limitar o poder do rei, é limitar o poder do Estado. Eu acho que, tirando a Constituição americana, todas as outras constituições aumentam o poder do Estado. E mesmo assim, a Constituição americana não conseguiu limitar o tamanho do Estado. O Estado americano, nos últimos 200 anos, tem só crescido. Exatamente. Concorda? Exatamente. E hoje, por exemplo, a Inglaterra é uma monarquia constitucional. Tem uma limitação grande do poder do rei. Mas o Estado é muito poderoso.
ou seja, o parlamento tem poder absoluto. Uhum. Nessa época, não. Nessa época, cada nobre tinha o seu poder e a igreja também, independente, cada um no seu canto. Então, é o contrário do que as pessoas dizem, né? Então, enquanto que as monarquias constitucionais aumentam o poder do Estado, as monarquias medievais, que alguns até chamam de monarquias naturais, elas diminuem muito o poder do Estado porque fracionam o Estado em vários pequenos estados, autoridades locais. Inclusive, o povo tinha muito mais poder, inclusive, porque o senhor feudal no seu feudo não tinha condições de oprimir o povo, porque o povo era a maioria e não existia armas para isso, tecnologias para isso. Então, na verdade, como você disse, é uma recuperação do direito medieval, de um costume medieval, e não uma revolução. Quem era o revolucionário era o rei. Que coisa. Muito bem. Satisfeito com a sua resposta, professor Jonathan. Obrigado. Esclareceu muito. Agradeço a todos a audiência e novamente peço, não deixe de deixar o like aqui se você estiver assistindo no YouTube, não deixe de comentar, não deixe de mandar a sua pergunta e compartilhar com seus amigos que possam se interessar por isso aqui. Venha conhecer o nosso instituto aqui presencialmente em Campinas ou pelo link na nossa plataforma. Venha ajudar a fazer parte desse esforço de recuperação da alta cultura no Brasil. Muito obrigado.